Todos, começando a live dessa sexta-feira com um tema muito especial que eu já estava querendo trazer para vocês há algum tempo, porque nós que estamos à frente de negócios, nós sabemos que nós precisamos construir as nossas empresas baseadas em pessoas. Desculpa. E só voltando aqui. E para construir equipes que trazem resultados, nós precisamos escolher bem as pessoas, nós precisamos principalmente confiar nas pessoas para fazer um grande trabalho em equipe, né? E a live de hoje, o tema é construção de equipes online de alta performance. Então, se você está me escutando aqui agora e não entende muito bem o que é isso, eu vou chamar aqui para o nosso jogo a Paola Salgado. Ela já está aqui com a gente, já apareceu aqui. Vou chamar a Paola para compartilhar aqui comigo um pouco mais de experiência, né? Deixa eu ver se ela... Oi, Olá, Paola. ei, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Éder? Boa tarde, Bom todo mundo demais. aí. Estamos de casa, né? Estamos de casa e, segundo o nosso prefeito, ficaremos mais um tempo. Acabou de sair aí. Exatamente. Acabou de sair. Ele volta, como é que é? Ele volta para o primeiro Volta estágio, né? só para o primeiro estágio. Eu acho que esse tema agora vem mais do que nunca, né, Éder? Está na hora de... Sim, Quem ainda não foi para a tecnologia, agora não tem como não. Ou vai, né? verdade. Antes de falar como que eu te conheci, Paula, eu queria que você se apresentasse para esse público aqui, que, Tá, que é da Wave, mas a sua galera deve estar entrando aí também. tá. Eles estão falando que tá baixo o som. Será que é o seu ou o meu? Eu acho que deve ser o seu. Vou ajeitar meu microfone aqui também. Fala É, pra vou gente aí ajeitar se aqui. melhorou, tá? Aí qualquer coisa fala. Bom, então prazer, né? Eu sou Paula Salgado, eu sou dona da empresa Paula Salgado Gestão de Carreira. E na empresa a gente faz toda a parte de gestão de carreira, mas com foco muito na área de recrutamento e seleção e do desenvolvimento dos profissionais dentro das empresas. E aí já são mais de 10 anos aí trabalhando nessa área. E agora na verdade, estou indo para uma área de ensino também, estou desenvolvendo alguns projetos na área de ensino para esses adultos, para a gente entender como desenvolver pessoas, tanto tecnicamente, né, quanto na parte de habilidades, de comportamentos, mas voltados para o ensino, metodologias que podem ajudar mais ao adulto se desenvolver. E aí o meu mestrado está sendo nisso. Legal demais, legal demais. Você tem isso tudo já de carreira nessa área, Paula? Você acredita? Só tem cara de nova. Na verdade, eu tenho 10 anos da empresa. E que eu faço recrutamento e tudo, eu tenho 12 mais ou menos, mas é só a carinha que é nova, já tô, graças a Deus, rodada um pouquinho. E até contando um pouco como que eu te conheci, há algum tempo atrás, eu precisava de preencher uma vaga que estava muito difícil, porque a gente chamava a pessoa para a vaga, ela ficava ali um mês, 2 meses e saía, porque trabalhar com o que a gente trabalha talvez não é muito simples para muitas pessoas, porque exige bastante análise, bastante entendimento do que é o e-commerce. A gente dá suporte às empresas que têm e-commerce, né? Então, o assunto é de alto nível. E aí, eu conversando com um grande amigo meu, um consultor, o João, ele falou assim, cara, eu vou te apresentar mais uma grande pessoa, porque ele já me apresentou algumas pessoas nessa vida, e ele me passou o contato da Paola, e aí você fez um processo profissional, essa pessoa está com a gente até hoje na empresa, Tá. e já vieram outros colaboradores, inclusive durante a pandemia, né? A gente chegou É a contratar verdade. alguns aí, né? E o João tá precisando de ir pro e-commerce agora também, né? Ele já está no e-commerce, Já tá? Ah, essa parte eu já não está estava no sabendo. e-commerce. A gente fez uma vaga com o João há uns 4 meses. Foi logo que começou a pandemia, assim, a gente finalizou a vaga. Mas aí eu não conversei com ele com essa área. Que bom, feliz. Já Legal. já No teremos final do, necessidades lá, então. sim, sim. No final da live, eu vou pedir para você digitar também alguns contatos, se você quiser deixar, para o pessoal Tá.
que está aqui poder te chamar, né? Além de te seguir aí, você entrou no perfil da empresa, né? Isso, Paula Salgado Mas eu Carreira. queria já fazer uma primeira pergunta que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Como que você vê essa nova estrutura das empresas, essa história do home office, que veio sendo motivado pela pandemia de uma forma, assim, bem tranquila de lidar. Acho que todo mundo já viu o que tem que fazer, o que não dá para fazer, mas qual que é a sua visão aí que as empresas precisam ter? Então, na verdade, assim, eu acho, quando você falou até do e-commerce, eu acho, a gente tem mais ou menos uns 3 anos, né, que a gente começou e foi super difícil da gente conseguir uma pessoa para a área de e-commerce. E é interessante, assim, passaram-se 3 anos, era ainda novidade aqui no mercado e como que ainda se torna novidade, né? Como que as pessoas têm uma dificuldade em se desenvolver na tecnologia. E agora com essa pandemia, Éder, o que era tendência virou obrigatoriedade. Então, se existe uma coisa positiva, de alguma forma, nessa pandemia, é que agora as pessoas entenderam que ou elas vão para a tecnologia ou elas não vão sobreviver. Então, na verdade, isso adiantou um processo que estava demorando a acontecer aqui no Sim, Brasil, e eu acho que Minas mais, né? O mercado de Minas ainda é muito receoso. Então, eu acho que, na verdade, ela só adiantou uma necessidade de mercado. E a gente, é o que a gente está falando, né? Há 3 anos atrás, gente, é tão perto, como que o e-commerce, em 3 anos, as pessoas ainda não foi todo mundo que foi para o e-commerce. Então, assim, ou agora eles vão, ou agora as empresas não vão sobreviver. E aí, pensando, poxa, a gente teve 80 dias de pandemia, nós tivemos 80 dias que as pessoas podiam ir para o e-commerce, e quem não foi, segunda-feira talvez elas vão estar de portas fechadas de novo. verdade, Então, verdade. a pandemia só está adiantando uma tendência que já é do mundo. Ou você vai agora, ou você realmente não vai sobreviver. Você está lutando contra um mar muito bravo. E esse mar está passando por cima de quem não tá tentando se desenvolver na área da tecnologia. E assim, eu posso falar um pouco do relato da minha empresa, que é totalmente de tecnologia, que é curioso porque nos últimos anos eu busquei informação, eu fiz uma pós-graduação em negócios que tinha muita matéria sobre pessoas, e eu passo a valorizar, então, de um tempo para cá, mais ainda essa questão da equipe, da cultura da empresa, né? Daquele fit cultural, que eu acho que você vai falar um pouco disso. E aí foi por isso também que eu pensei assim, eu não preciso querer fazer o processo seletivo, porque eu preciso só achar a pessoa certa. Então foi por isso que eu te encontrei também. E assim, muitas pessoas que olham para uma empresa de tecnologia ou que são de uma empresa de tecnologia, às vezes pensam assim, o que manda é o software, o que manda é a tecnologia. Mas esquece que são as pessoas que constroem a Que tecnologia, são. são as pessoas que dão suporte ao uso da tecnologia, né? Então, eu mais do que ninguém, assim, que trabalha com isso, talvez, sabe e respeita o tanto que é importante. E tô tentando construir todo o tempo uma equipe, né? Não, não é fácil, mas estou tentando Não, construir. é muito trabalhoso. Eu falo que as pessoas falam assim, nossa, recrutar é difícil, né? Eu falei, não, liderar é 10 vezes pior. Recrutar é mais fácil do que liderar, porque trazer pessoas é uma coisa que é o papel do recrutamento, mas fazer essas pessoas ficarem é o papel do gestor, é o papel do empreendedor. E essa cultura dele é que vai passar para quem está ali. Então, vindo para essa turma da tecnologia, às vezes as pessoas falam, não é tão difícil trazer gente da tecnologia, né? E a gente pensando no recrutamento quando você fez, nós trouxemos uma pessoa que não tinha nada de conhecimento de tecnologia. Você lembra que no início, e eu acompanhei o primeiro início, eu falava, Éder, a gente precisa de dar curso para ela. A gente precisa Sim, encher ela de informação, porque ela está ficando perdida com o cliente. Isso o gestor tem um papel fundamental, porque ninguém, a não ser, por exemplo, você que é o empreendedor da tecnologia, pouquíssimas pessoas entendem como que a tecnologia funciona. Ela é difícil no primeiro momento, né? Mas o é, empreendedor precisa fazer esse trabalho, ele precisa de entender, ele precisa entender como que o online funciona. Se ele vai para o e-commerce, ele precisa entender como que o e-commerce funciona, até para ele entender se o e-commerce dele é suficiente bom ou não. Às vezes eu fico pensando, a gente, um dia conversando, você estava me falando, né? Poxa, às vezes o cliente fala assim, não, mas não está funcionando tão bem. Poxa, mas o quanto você está aprendendo da tecnologia para funcionar bem? E sim. vocês, como Wave, vocês fazem uma parte, mas vocês têm que estar junto com o cliente. Quando a gente recruta, eu não recruto sozinha, todos os recrutamentos você participa.
A gente fechou uma Verdade. última vaga que o briefing foi você quem fez para a gente entregar para os candidatos. Sim. Então, o empreendedor, ele tem que estar... não adianta ele contratar uma empresa de tecnologia se ele não está disposto a entender e a colocar essa tecnologia no mundo dele. O trabalho de vocês fica muito difícil se isso não é ajustado, né? E aí parece que a culpa é das pessoas. As pessoas é que não sabem lidar com a tecnologia, o meu negócio não está pronto para a tecnologia, mas para a sua equipe estar pronta, você primeiro precisa estar um pouco mais à frente até para ajudar essa equipe a se desenvolver. Chamar essa responsabilidade mesmo, né? Voltando um pouquinho e falando da pessoa que está com a gente aí já e deu certo, e quando você falou assim, ela não sabia nada de tecnologia, eu queria fazer um comparativo. Hoje em dia eu falo para muitos dos meus clientes assim, que ele não precisa contratar o cara da informática para mexer na loja virtual. Esse talvez seja o maior erro de todos, não desmerecendo a galera da informática. Mas eu mesmo trouxe para a equipe uma pessoa que sabia ler e escrever bem, que gostava de desafios, não é isso, Paula? Você Teria falava muito, Paula, eu quero uma resiliência. pessoa que gosta, que quer, que gosta de resolver problema, eu quero isso, o resto a gente resolve aqui dentro. O resto pode demorar, posso dizer que até demorou mesmo, mas a gente já sabia e hoje cada vez mais vai entregando resultado porque aprender o que tem que ser feito, aprender um painel de controle, praticamente qualquer um consegue, desde que tenha um propósito também, né, Paula? Assim, que a pessoa identifique com um propósito. No caso dessa vaga é assim, eu preciso resolver o problema dos clientes, eu preciso atender bem esses clientes. Ferramenta, a gente aprende, né? E aí é o que você falou também, assim, as pessoas que estão vindo para a tecnologia, às vezes, talvez o cliente se ouvir e fala assim, cara, eu não vou abrir um e-commerce agora, é muito difícil, eu não tenho pessoas para isso, né? Cara, tenha pessoas dispostas com o propósito que você quer entregar para o seu cliente. Se você contratar pessoas dispostas com o propósito que você vai entregar para o seu cliente, o técnico, ele é ensinado, né? Ele é passível de ser ensinado. O que não se ensina é atitude. A atitude é da gente. Isso você não ensina, mas o técnico, ele é. Então, a gente vê muito resistência ainda, mesmo depois de 80 dias, das pessoas virem para a tecnologia, porque elas não têm capital humano pronto. Cara, comece você a estudar, comece você a estar pronto, e você começa a desenvolver essa turma. E outra, quando eu contrato um cliente, quando eu contrato a Wave, eu contrato um cliente da tecnologia, eu peço ajuda para esse cliente meu. Eu falo com ele, aqui, quem que eu preciso de ter dentro da minha loja para eu conseguir ter o e-commerce que eu preciso? Pergunta, né? Questiona, entende o que você precisa ter e vai buscar as pessoas certas para isso. Mas as pessoas têm que entender que todo mundo está precisando de ser treinado, ser desenvolvido. É uma nova era, Éder. É meio que tudo que a gente aprendeu agora está sendo reaprendido. Está todo mundo testando. E eu acho que o empreendedor não pode ter medo de testar e de investir naquilo que ele acredita. Sabe? Eu escuto muito assim, a gente está sobrevivendo, mas eu escuto outros assim, a gente está correndo risco, a gente está investindo. Eu estou investindo em tecnologia, eu estou investindo numa plataforma diferenciada, porque eu não tenho outra saída. Eu vou ter que investir, então eu vou investir no que está acontecendo. E em cima desse investimento eu vou trazer as pessoas que eu vou precisar para trabalhar comigo. Perfeito. Eu estou aqui lembrando de 2 casos muito recentes que eu quero contar e eu quero também que você separe alguma história, que eu sei que você tem várias aí, mas eu queria contar uma história que aconteceu essa semana, hoje é sexta-feira, está bem fresquinha. Eu me envolvi numa conversa com empresários, onde uma sociedade foi formada entre 2 pessoas que não entendem nada de tecnologia, mas entendem do negócio e têm entrada no mercado, que eu valorizo isso demais. A pessoa conhece os clientes, já tem a carteira, mas as 2 pessoas se viram assim, não, mas eu não entendo nada de tecnologia. E aí sabe o que elas fizeram? Encontraram uma pessoa e falaram assim, essa pessoa entende de tecnologia, então vem fazer parte da sociedade. Sabe quanto tempo que durou essa sociedade? 5 dias. Uau. Por quê? Muitas pessoas que estão escutando a gente acham que para entrar para o mundo online precisa ter junto dela na sociedade um cara técnico. Um cara que manja desses paranauê digital.
E eu sei Verdade. que não é bem isso, sabe, Paula? E você tem um papel fundamental, eu acho, até para desmistificar isso na cabeça das pessoas. Vejo isso demais. Ah, eu não vou dar o passo. Você falou um pouco disso agora há pouco. Eu não vou dar o passo. Eu sei que eu tenho que dar o passo, mas eu preciso ter alguém do meu lado. E pior ainda, tem que ser meu sócio. Não tem que ser sócio, não. É A porque eles contenção colocam da isso de uma. sociedade é uma outra live, né, Paula? Live, sociedade é uma live grande. E assim, não, e quando você fala isso, Éder, por exemplo, o que que é o grande, às vezes o grande erro dessas pessoas? Primeiro entende o que que é o grande objetivo seu agora. Nesse momento está tendo um realinhamento de propósito das empresas. O que que você quer entregar realmente para o público? E você tem que realinhar esse propósito, ter esse objetivo. Alô, Paola? Tá me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Ah, eu vou te... Vocês estão me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Voltei. Foi a Voltou? minha Ah, não net. sabia se, É. não sabia se era eu, você, fiquei meio sem saber. E assim, então, tem que ter um realinhamento de propósito das empresas, elas entenderem o que elas querem entregar. Depois que elas entendem o que elas querem entregar, elas têm que fazer uma análise que a gente chama de análise SWOT. O que é a sua grande força, a sua grande fraqueza e o que é as suas grandes oportunidades e ameaças de mercado. Só assim ela vai saber quem ela tem que trazer. Mas a pessoa acha assim, vou entrar na tecnologia. Bom, então tem que trazer gente da tecnologia. Mas se você não olhou para dentro da sua casa, se você não entendeu o que você tem e o que você precisa, você vai atrás de todo mundo, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que fazer esse para-casa interno para eu ir para o externo e falar de quem que eu estou precisando agora. Senão a gente começa a contratar, começa a buscar gente muito parecida com a gente, muito alinhada àquilo que eu penso, e às vezes você só está igualando forças e não somando. E aí você tem duas pessoas muito parecidas, né? Às vezes conseguem entregar a mesma coisa. E aí eu vou falar assim, eu estou tendo muito contato com o Vinícius, né, seu sócio, e assim, Meu sócio, né? são duas pessoas totalmente diferentes. Até a Você forma está de confirmando o que eu recrutar falo, né? é muito interessante. E eu aprendi muito a recrutar para você, que foi com quem eu mais trabalhei. Quando veio o Vinícius, tanto que assim, o nosso processo foi muito mais rápido do que o processo com o Vinícius. Mas por quê? Porque vocês são sócios de um mesmo negócio, com o mesmo propósito, porque os valores que o Vinícius me passa são os mesmos que você me passa, mas o que o Vinícius precisa como braço dele não é a mesma coisa que você precisa. Não Não é. mesmo. Normalmente eu percebo assim que para você eu venho trazendo sempre pessoas mais equilibradas, sabe? Pessoas mais centradas. Para o Vinícius, eu tenho que trazer gente que tira ele da zona de conforto, que incomoda o Vinícius o dia inteiro. Deixa ele a noite inteira sem dormir, vamos dizer assim. Então, tem que fazer esse trabalho para dentro de casa. O que, que eu preciso? Eu acho que a sociedade, no caso seu, está funcionando muito por isso. Então, uma equipe boa, uma equipe online, uma equipe para performar, ela precisa de ser diversificada, ela precisa de Sim. ter o que o outro não tem. E a gente acaba pensando isso. Vou para a tecnologia? Tenho que trazer alguém da tecnologia. Pode até ser, não sei, né? Isso você pode falar mais do que eu. Mas principalmente comportamento. Você tem que recrutar Comportamento. comportamento. E técnica, você vai ensinar, ou você vai pedir o seu prestador de serviço para ajudar. Você vai colocar o cara num curso. Existem tantas empresas para desenvolver nisso. Para que vai ser você, né? Você vai gastar tempo no que você não é Sim. bom? Se a pessoa quer e ela tem o comportamento, e aí até vou fazer um adendo sobre isso, é porque a gente é diferente mesmo, eu e Vinícius, e é por isso que eu me juntei a ele, porque lá atrás eu sabia que eu precisava de alguém para me complementar, né? Eu gosto muito daquelas questões de perfil de comportamental. O meu é o oposto dele, né? Eu sou comunicador, eu falo isso muito aqui. Eu era muito executor, deixei de ser. Todo mundo acha que eu sou super executor.
não sou tão executor, eu sou mais planejador e comunicador, e ele é o analista e o executor. Ele E é muito, e muito. libriano, como diz ele. Libriano. Mas é muito complementar. É tão complementar que tem hora que eu falo assim, às vezes eu tô conversando com a Vinícius assim, meu Deus, eu vou pedir ajuda do Éder. Vou falar, Éder, vem cá, ajuda a gente aqui, porque vocês dois funcionam bem. E é Sim, isso, sabe? Você tem que entender o que você precisa. E aí eu quero trazer um outro assunto que eu acho que esse vai se conectar a muitas pessoas que estão assistindo e que vão assistir essa live aqui, porque eu tenho que ajudar os empresários. Tem uma hora que eu tenho vontade de te chamar, né, Paula? Se eu pudesse, falar, Paula, me ajuda nesse caso aqui, né? Porque o que acontece? As pessoas não tomam um passo à frente, igual a gente falou, por não trazer alguém para a operação. Então eu vou contar o caso de um casal que tem uma loja de moda no interior, e eu estou atendendo muitos clientes do interior do Brasil todo. Inclusive tem gente aqui, ó, falou de Libriano aqui, assim, ó, essa pessoa super querida de São Paulo, Raquel, né? E eu falei com ela agora há pouco. Ela está começando um pequeno negócio, eu acho que ela vai entender isso que eu vou falar. Um casal do interior falou para mim assim, ô Éder, eu que vou fazer a loja virtual, mas eu estou muito sem tempo. E assim, eu que vou fazer, eu que vou fazer o marketing digital. E aí, quando eu vejo a pessoa falando isso, eu falo assim, peraí, mas você já está com a vida cheia, não tá? Não, às vezes até já tem filho, às vezes já tem até outras coisas para fazer. E por que você não tem um colaborador aí na empresa? Aí a pessoa fala assim, não vou mexer com meus vendedores, não. Eu é que vou fazer. Aí eu costumo falar, sabe o que, Paulo? Eu falo assim, então você nunca vai fazer bem feito. E sabe por quê? Porque o dono, ele precisa liderar, comprar bem, precificar bem, cuidar da equipe, e essa parte de processo, que é cadastrar produto numa loja virtual, que é fazer o marketing, acompanhar a rede social, se ele se envolver com isso, ótimo, mas ele não tem que ser o cara que vai fazer isso acontecer, porque senão nunca vai fazer. Vai passar a pandemia e a loja virtual não saiu, vai passar a pandemia e o Instagram está do mesmo jeito, ou se fizer, vai ser pelos cocos, porque não tem tempo. Alguma coisa vai sobrar, alguma coisa vai ficar sem ser feita, né? Alguma coisa vai ficar sem ser feita. Aí eu falei para esse casal, eu falei assim, você tem quantas vendedoras? Não, eu tenho 2. Eu falei assim, elas sabem ler e escrever? Lógico, eu sempre faço esse questionamento. E sabem vender, possivelmente, né? Até elas entendem do produto, né? Inclusive o brief que eu passo para a Paola é assim, ó, primeiro, saber ler e escrever. Saber ler e escrever. Depois... Eu falo, Éder, não preocupa, eu vou passar eu vou te entregar a apresentação escrita dele. Mas tá certo, é isso mesmo. Para atender o meu público não dá para não saber. Enfim, eu prezo muito isso. Para cadastrar produto dentro da loja virtual, para escrever num blog lá na loja virtual, tem que saber escrever. Então ela falou assim, sabe sim. Eu falei, e por que essa pessoa que hoje está em casa, porque a loja está fechada, não pode, e ela conhece de produto tanto quanto você, ela não pode entrar lá, escrever o nome do produto, a descrição que leva tempo, e depois você dá uma revisada. Aí, esse caso foi um caso que eu não consegui convencer. Na maioria das vezes a pessoa não tá aí fala não assim, pra gente tentar convencer? Não. A Raquel tá rindo aqui, ó, porque Raquel, pensa só numa coisa. Se você tá sozinha, a gente não chegou nesses detalhes, faz sentido você chamar até alguém da sua família que está em casa, alguém do seu lado ali, estou falando do pequeno empreendedor, que é um só, Sim. e falar assim, me ajuda nisso aqui, né? Faz um freela ali, né, Paola? Pode, não pode? Claro. Gente, aproveitem também que agora, com toda a situação da pandemia, você tem vários tipos de contratações que podem ser feitos, então também aproveita. Agora, eu acho, Éder, quando você falou igual pequeno empreendedor, todo mundo, para virar o que virou hoje, começou pequeno empreendedor. As pessoas têm que lembrar disso, sabe? Sim. Então, às vezes as pessoas olham os empreendedores grandes, lojas grandes, e eu tenho clientes grandes de franquia, e olham e falam assim, não, mas eu nunca vou ser esse cara. Mas esse cara começou do mesmo jeito que a gente começou. Com as mesmas dores, né? Com as mesmas dores, sabe? Então, eu acho, e aí contando um caso, né, que você falou até que eu poderia, a Constância Calçados são meus clientes, eles são meus clientes há muitos anos. E assim, o dono, ele já teve uma empresa muito grande e essa empresa deixou de existir. Então, ele começou de novo. E ele fala isso mesmo, ele fala, Paola, eu entendi que eu preciso de trazer quem sabe fazer o que eu não sei.
E ele entrou no e-commerce, e ele entrou muito forte no e-commerce, mas ele trouxe um cara especializado para abrir uma grande estrutura de e-commerce. Por quê? Porque ele não sabia como fazer isso. Então, eu Sim. acho que as pessoas têm que entender assim, o que eu sou boa, por que sou eu que estou empreendendo e quem que eu vou trazer para fazer parte disso. E a gente vai trazendo aos poucos, não é simplesmente abrir um escritório com 5 pessoas. Mas é o que você falou, talvez é a pessoa do seu lado, né? Então, assim, quando eu comecei, a minha mãe foi minha secretária por anos. E foi ótimo, me ajudou pra caramba. Era a pessoa que eu podia confiar e que eu tinha como pagar. Mas tem uma Legal. coisa, tem um pessoal da área de investimento, chama DLM Invista, que são meus clientes, e eles falam uma coisa assim, é feio o jeito de falar, mas é isso. Rico só é rico porque ele terceiriza. Ele Como sabe é que no é que ele isso? é rico, só é rico porque ele terceiriza. Olha, essa é boa, Sabe hein? por quê, Éder? Eu já fiz isso muito. Tenho que levar um documento na contabilidade. Não, deixa que eu vou. Para que eu vou pegar o motoboy? Tá, gente, não é desmerecendo, porque motoboy, principalmente agora na pandemia, está sendo um dos cargos mais necessitados. Mas a Verdade. hora do motoboy, se a minha hora for a mesma hora, o valor do motoboy, tem alguma coisa errada. Ou eu vou ser motoboy, porque eu estou ganhando a mesma coisa com menos esforço, porque eu estou gastando muito esforço para ser dona. Sim. Ou eu começo a contratar quem sabe fazer isso. Se o motoboy vai ali e volta, ele gasta R$ 20, eu vou tirar o meu carro da garagem, vou no lugar, entrego, volto. Vamos supor que eu gastei 1 hora. Se a minha hora como dona custa só R$ 20, tem alguma coisa estranha. Então eu estou deixando de fazer realmente o que eu tenho que fazer e estou fazendo o que eu poderia pagar para alguém. Então eu entendo, Muito teve bom. alguém que falou uau aí, mas é porque assim, eu entendo isso. Eu já fui muito assim enquanto empreendedora, enquanto pequena empreendedora, mas eu entendi todo mundo, né? Mas a gente tem que ter braços, porque senão é o que você falou. Ele vai cadastrar produto super bem, mas ele, por exemplo, não vai conseguir entender a operação. Ele possivelmente não vai conseguir ficar discutindo com você como que e-commerce funciona, e talvez o e-commerce dele nunca vai para frente, porque alguém tem que saber e ele fica preocupado em gastar, em cadastrar produto. Então, assim, a gente Exatamente. precisa ter braços. Não é, é claro que a gente tem que entender quais, a gente tem que começar pequeno, óbvio, mas a Uhum. gente tem que ter. E tem uma história, o Paulo Lima, da Ambev, ele contou isso, eu acho sensacional. Quando ele decide comprar uma coisa, e, por exemplo, ele conta muito a história quando ele decidiu da Heineken, se eu não me engano. Quando ele quer algo na vida dele, ele fala assim, quem eu vou precisar? Porque para eu comprar uma Heineken, eu preciso disso, disso, disso. Bom, eu tenho essas competências. Então agora eu tenho que procurar quem tem as competências que eu não tenho e que eu preciso para conseguir entrar. Então ele contrata Perfeito. o CEO dele antes dele conseguir comprar. Ele contrata para entrar, sabe? Entendi. Porque ele fala assim: eu sozinho não tenho capacidade para fazer isso. Ninguém consegue, gente. A gente não é homem de ferro, né? Que cada hora você veste uma armadura nova e vai para o mundo. Então, eu acho que Verdade. isso é muito importante para as pessoas. É difícil. Às vezes as pessoas veem isso como custo, mas é muito mais custo a sua hora valer as R$ 20 do motoboy do que você realmente gastar tempo naquilo que você é bom, que é na estratégia, é no entender o seu cliente, é no saber como que você vai entregar para o seu cliente exatamente o que ele quer. Porque a gente está no e-commerce, falando aqui principalmente do e-commerce, mas as pessoas têm que entender que não é simplesmente abrir uma plataforma e colocar para girar. Você tem que Exato. entender quem é seu público. Você tem que Sim. entender como é que o seu produto vai ser colocado no escopo do site. Porque tem cliente, né? Quando você vai trocar o banner, qual tipo de estratégia de marketing você vai fazer Que para você vai qual fazer, né? persona? Exatamente. Várias Você vê coisas. assim, eu vejo muito assim, o varejo é colorido, chamativo, aquela mistura de cor forte. Quando você vai para lojas, por exemplo, igual a Constância é isso, ela é chamativa, ela tem isso tudo. Quando você vai para Calçados, empresas né? que ela. Calçados. Quando você vai para empresas que ela tem um outro nicho de mercado, de persona, ela é muito mais clean, o site é muito mais brando. Então você precisa de gastar tempo entendendo quem que é seu cliente. Senão vai falar assim, ah, Éder, essa plataforma de e-commerce não funciona. Mas É, talvez você não está entendendo nem para quem que você está vendendo, você está gastando tempo operacionalizando. verdade. Paola, sabe que isso que você acabou de falar, eu já escutei muito no passado e hoje em dia eu não escuto mais? De Essa, quê? De não estar essa funcionando? plataforma de e-commerce não funciona. No passado, olha que engraçado como que se conecta na história. No passado eu não tinha muita gente trabalhando comigo. Aí eu ainda tinha aquele pensamento que faça melhor você mesmo. Talvez essa Aham. frase é a frase
pior de ser usado aqui na nossa discussão. Eu ainda tinha assim, entregar a carta lá, eu vou entregar melhor. Escrever mais um não sei o rápido. quê, vai ser melhor. Então a gente, quando tem menos experiência, a gente tem essa cultura de, não, deixa eu que faço. Eu tenho um amigo que é dono de 5 lojas lá no interior, e outro dia eu liguei para ele estava em Ribeirão Preto. Aí eu falei assim, o que você está fazendo aí? Não, eu vim aqui entregar um documento do carro que eu vendi pro cara tal. Eu falei assim, você está aproveitando para ir no Ribeirão Shopping, no Pinguim tomar um chopp, né? Ele, não, é porque esse negócio de documento, né? Eu preferi trazer aqui pessoalmente. Perigoso. Eu falei assim, meu Deus do céu. Olha, e esse cara é dono de 5 lojas com mais de 30 funcionários. Então, no passado, Paula, eu tinha um pouco, não desse tanto, mas eu tinha um pouco disso. E aí eu acumulava muitas funções. Quando eu acumulava muitas funções de executor, eu não conseguia fazer live, eu não conseguia gerar material, eu não conseguiria conversar com o meu público, que é o que eu faço mais hoje. E ao não conversar com o meu público passa a não entender meu produto. Olha que maluco isso. Então, assim, eu abri mão de ter que ficar revisando post. Sabe esses posts aí do Instagram que aparece aí? Eu falo para a pessoa assim, põe lá na planilha. Se eu ler e pedir para modificar, ok. Se passou a data e a hora, publica. Porque não vai ficar agarrado em mim. E aí, com isso, me sobra tempo de pesquisar, de estudar e de repassar conteúdo. E quando eu faço isso, e na pandemia eu fiz mais do que nunca, o meu cliente, ele pode até pensar assim, eu acho que não está vendendo pela plataforma, porque a plataforma tem um problema e não sei aonde. Eu já tenho um conteúdo de vídeo ou um áudio que eu mando e falo assim, olha nisso, foca no que está certo, que é atrair público, e não achar que é talvez o banner que não vende. Não é um banner que faz a loja vender bem ou mal. Né? E é toda a comunicação. Então, só dando esse relato que minha vida melhorou e eu não escuto isso mais. Antes da pessoa falar que a plataforma não funciona, eu já entreguei conteúdo, já entrega, né? Mas aí, olha só, 2 coisas. Primeiro, que eu acho que você falou isso tudo que você faz, mas você esqueceu do primordial. Você lembra que você está gastando tempo desenvolvendo quem está com você. Porque isso você também está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse tempo para desenvolver quem está com a gente, porque até, por exemplo, você está com uma pessoa nova agora mais voltada para essa área do marketing, a gente precisa de desenvolver, precisa de estar ali, até para ela cada vez te desafogar menos e cada vez mais você poder ser mais estratégico. Então, acho que de tudo que você falou, é isso. E que você esqueceu de falar, que eu acho que você tem feito muito bem, a gente está vendo os resultados aí, que é olhar para a turma de dentro. Porque também não adianta, Éder, a gente começar a trazer pessoas. Eu falo muito isso, eu falo assim, gente, se eu não trabalho com um líder muito eficaz ali dentro, ou com RH ali dentro, que algumas empresas conseguem ter RH, o nosso trabalho para trazer pessoas, ele se dispersa num momento. Aí vira custo, porque você não consegue segurar a pessoa ou desenvolver o que ela precisa. E aí, quando você não gasta tempo desenvolvendo quem está aqui dentro, o seu custo começa a ficar alto, porque você começa a ter rotatividade de pessoas. Então, assim, quem a gente contratou está aí há muito tempo, mas porque houve uma... É engraçado, quando eu conversei com o Vinícius a primeira vez para contratar há pouco tempo, ele falou assim, não, porque a fulana, que é quem a gente contratou, eu quero gente igual a ela. Eu falei, gente... Assim, né? É tão bom ouvir isso, né? Então, assim, porque ela foi desenvolvida para a Wave, porque a Wave é hoje. Entende? Então, isso precisa de tempo, precisa de pegar na mão da pessoa. E quando você está num momento como esse, a gente precisa de pegar na mão de quem está atrás também. Sim. Porque a gente vai aprendendo juntos, né? Você vai desenvolvendo enquanto líder, você vai entendendo o mercado, entendendo a demanda e desenvolvendo as pessoas que estão junto com você para entregar para o seu cliente. Essa vendedora, por exemplo, desse cara do interior, talvez ela saiba muita coisa que ele não sabe. Ela está na operação o tempo todo. Ela entende o cliente, ela sabe o que os clientes dela gostam. Ela sabe a fulana, ainda mais interior, né? Ela sabe a fulana que gosta desse tipo de cor de sapato. Ela sabe da ciclana que vai ter aniversário. Então, gasta essas pessoas da forma que elas realmente são boas. E você seja bom naquilo que você tem que ser bom enquanto empreendedor. Exatamente, exatamente. Eu queria fazer a pergunta do tema da live, que eu acho que você vai saber trazer vários pontos muito legais aqui pra gente. A live é construção de equipes online de alta performance. Você saberia listar os principais pontos
para a criação de uma equipe de alta performance. Eu vou pegar meu caderninho aqui e vou anotar, porque eu estou buscando criar uma equipe de alta performance. Depois a gente ainda bate um papo, um café virtual. Então, Isso. depois também, se quiser, o pessoal vai lá no blog, a gente postou, assim que a pandemia entrou, a gente postou, eu fiz um artigo falando sobre como ter equipes eficazes no online e também como que vai ser as formas de trabalho pós-pandemia, nesse momento agora principal. Então, assim, como que vão ser as estruturas de trabalho? Pensando também, Éder, que tem um lado positivo no online. A gente está quebrando barreira geográfica. Então, eu não preciso ter o desenvolvedor daqui de Belo Horizonte. Eu posso trazer o desenvolvedor de onde eu quiser. De onde eu quiser. Sim. E eu tenho, Até talvez, caras performando até de outro país. Não dizendo que aqui não tem pessoas boas, mas talvez tenha um cara que mora lá no interior de um estado, que ele vir para cá é muito difícil, mas, inclusive, que o salário dele é muito mais baixo do que eu tenho que pagar aqui. E eu consigo manter o salário dele dentro do que ele quer, manter ele motivado, porque ele não saiu da casa dele, ele está trabalhando para mim. Verdade. Então, o online te dá uma quebra de barreira geográfica que ela é muito boa se souber utilizar. Quem tem loja e-commerce, gente, você pode ter uma equipe 100% online. Você não precisa de ninguém. Assim, você vai ter o presencial, talvez, se você tiver o estoque físico, é a pessoa que vai pegar no estoque e fazer logística. Fora isso, você não precisa. Você pode trabalhar em casa. Seu custo vai lá embaixo. Verdade. Então, assim, o online, ele é um opcional para muita gente. Não é para todo mundo, mas, assim, por exemplo, algumas indústrias, não tem como. Mas a maioria da indústria, ela ainda consegue ser online. Só o a administrativo, parte mesmo, sim, né? a parte fabril que não vai conseguir. Primeira coisa para a gente ter uma equipe online é aquilo que eu falei do realinhamento de propósito, é entender onde eu quero chegar, é fazer uma análise SWOT do meu negócio e de mim enquanto empreendedor, para eu entender quem eu preciso. Na hora que eu entendo quem eu preciso, as habilidades e tudo, aí eu busco essa pessoa no mercado. E vamos buscar 100% online. Processo seletivo hoje é 100% online. Eu escutei outro dia uma menina que faz serviços de recrutamento e tudo, que gestor não está gostando de dinâmica online. Eu falei, bom, só os seus. Porque graças a Deus, os meus clientes, nós estamos super bem no online e a gente não está errando. Então, a gente está aprendendo a fazer isso muito bem. E depois que a gente recruta essas pessoas, a gente alinha isso e a gente começa a desenvolver essas pessoas. A gente tem que ter um negócio que chama Plano de Desenvolvimento Individual, PDI. Você monta para a pessoa, junto com ela, aonde você quer que ela chegue, e vocês vão montando as estruturas de desenvolvimento dela. Então, assim, olha, eu preciso que você aprenda a linguagem X para falar com o meu cliente, só para ele entender quando ele tiver dúvida. Tá, eu preciso que você faça isso. Em quanto tempo isso vai ser possível? Como é que você vai fazer isso? Vai ser eu te ajudando? Vai ser procurando um curso externo? Então, a gente monta esse plano. Só que esse plano só é possível se eu tenho um planejamento, um objetivo muito bem definido do que eu preciso de entregar para o meu público. E aí, em cima disso, eu vou trabalhando com essa pessoa do lado, sabe? Desenvolvendo ela junto comigo e a gente entendendo o caminho que ela vai. E com isso, dando feedback o tempo inteiro. Gente, feedback, essa história de reunião de feedback, por favor, esqueçam isso. Feedback é o dia inteiro. Eu recebo feedback ali dos meus na hora clientes, mesmo, né? É na hora. Eu recebo quando você vira para mim e fala, Paula, vamos fazer uma live? Eu não preciso esperar fechar uma vaga e perguntar, Éder, e aí, como é que foi? Isso é uma reunião de realinhamento de expectativas, né? E dar feedback o tempo todo. E usar o online. Éder, você tem 1000 ferramentas online para desenvolvimento de pessoas. Lá no blog também tem, quem quiser olhar. Mas a gente tem o Trello, que é a agenda que você compartilha com a sua equipe. Então, você vai ali, né, analisando. Esse PDI, a gente faz ele planilha de Excel, sabe? Ele é fácil. A gente hoje tem o Zoom. Eu tenho empresas... Acaba que a galera mais da tecnologia que se abre mais para isso. Mas eu tenho empresas que elas estão fazendo happy hour online. Gente, vamos fazer. Tem que ter, não dá para parar. Tá tendo festa junina online e vai ser isso, é um novo mundo que a gente não sabe quando. Então, use as ferramentas online para o gerenciamento da sua equipe, para ele performar. Sabe, você tem que estar do lado. Quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar da mesma coisa do e-commerce. O e-commerce você está vendendo online, mas é o que você falou, o dono, ele precisa entender o cliente dele. Ele precisa entender quem é o cliente dele, como que ele comunica com esse cliente. Então, o desenvolvimento de equipe também pode ser feito online, mas eu preciso estar com a minha equipe. E estar com alguém não quer dizer que é presença física.
é presença de Uhum. atitude, de comportamento. É eu ser coeso com aquilo que eu falei com a minha equipe, que eu espero dela, dos objetivos que a gente está falando. É constância, sabe? Liderar, gente, é todos os dias eu estar com o meu funcionário. Eu tenho que conversar com os meus funcionários todos os dias. Mas não Sim. é funcionar, não é conversar, ei, e aí, como é que tá tudo indo aí? Não, é só falar que eu tô aqui, tá tudo bem? Como é que você tá? Podemos, tá tranquilo? Qualquer coisa eu tô aqui. Não, você tem que conversar com aquela pessoa todo dia, é constância. Ninguém, tem um vídeo muito legal que o cara fala assim, ninguém começa a amar você porque você deu um buquê de flores. E no dia a pessoa falou, nossa, agora eu te amo, você me deu um buquê de flores. Não, são atitudes diárias que você vai fazendo com aquela pessoa que são consistentes com quem você é e o que você diz a ela que você quer dela. São essas atitudes que um dia a pessoa vira e fala, poxa, eu te amo. E Verdade. são atitudes consistentes que um dia faz a pessoa ser líder de alguém. E não simplesmente ficar dando, vou dar premiação, vou dar. Não é só isso, são constantes, atitudes diárias. E às vezes as pessoas esquecem de estar com as pessoas, entendeu? Então, assim, Concordo com você. basicamente é um pouco isso. Eu posso te perguntar sobre uma matéria que eu sou apaixonado por ela e não domino, mas eu creio muito, que é essa parte da cultura das organizações. E Uhum. eu sei que essa questão da cultura é algo que é difícil de ser formatada. Às vezes ela é formatada por um dos sócios, ou às vezes ela não é instituída e a cultura é formatada pelos colaboradores. É, às vezes não tem nem entendimento sobre o que é cultura, e aí cada um tem a sua própria. O que você pode dizer sobre isso? Eu sou um amante desse tema, e desde que eu descobri isso, eu fico querendo aplicar uma cultura, mas eu parei de sofrer, sabe, Paula? Porque eu sei que é, a gente vai moldando ela e ela é o É, resultado do que a gente é mesmo, mas é exato. importante entender isso, não é? Cultura é muito voltada a propósito, sabe, Éder? Você, enquanto empreendedor, você decidiu ter uma loja de e-commerce, não é só para ganhar dinheiro, porque tudo bem, o dinheiro está nisso. Mas por que você decidiu por sapatos e não por comida? Existe algum motivo, sabe? Por que você Existe. decidiu trabalhar com o público B e não com o público A? Existe motivo. E a cultura é o motivo das empresas existirem. E quando essa cultura não é muito bem desenhada, pelo menos na cabeça do empreendedor, ela se perde. Agora, é isso. A cultura ela tem um realinhamento anual, assim, né? Ela o tempo todo está em mudança, porque você muda. No momento que você se torna pai, se torna mãe, algumas coisas começam a fazer mais sentido que outras não faziam antes. E aí você vai mudar a cultura. E a sua empresa vai mudando junto com isso. Eu vi empresas extremamente tradicionalistas, empresas de agronegócios super tradicionais, quebrarem as paredes e virarem uma empresa 100% tecnológica na área de agronegócio. Estão É no mundo, mesmo. estão no Brasil todo fazendo webinar à torta e direito, com muita dificuldade de implantar essa cultura, tanto internamente quanto nos próprios clientes. Mas quando ela acredita nisso, quando existe um porquê daquilo ali ser feito, ela vai rompendo aos poucos a barreira, mas com muito cuidado. Então, cultura está muito ligada a propósito e aquilo que o empreendedor acredita. Ele é quem levanta a cultura da empresa dele. Não É, não adianta. é? As empresas, elas têm a cara do dono. Não tem como. Não tem outro jeito. E é o que você falou, se ela não tem a cara do dono, ela tem. Porque na hora que ele deixa que os funcionários estabeleçam uma cultura deles, a cara dele de que, cara, você não se impõe em nada. Então, a sua empresa, ela vai não deixar a vida me levar e sobrevive quem fala mais alto. Então, Verdade, verdade. cultura é um negócio que se fala muito, é um negócio muito bonito de se falar, mas muito pouco trabalhado. E Muito. muito importante no final da história toda, ela é o que vai nortear um monte de coisa aí, né? E o que vai fazer as pessoas quererem continuar com você. Muito mais. É Perfeito. lógico que salário é importante, é lógico que muita coisa é importante. Mas o alinhamento de que aquilo que você quer entregar para as pessoas é a mesma coisa que os seus funcionários querem, é isso que faz as pessoas estarem com você. E para isso a gente tem que ter atitude no mercado, a gente tem que mostrar quem somos, a nossa cultura. Por que todo mundo quer trabalhar no Google e não todo mundo? Mas por que a turma
millennials quer trabalhar no Google? Porque eles têm uma cultura forte dos millennials, né? Uma cultura muito forte sobre isso. Então, é uma questão de gestão de marca, é uma questão disso. Então, cultura norteia, mas infelizmente é algo ainda que as pessoas não estão olhando. A pessoa não entende por que a empresa... Você vai fazer propósito, missão, valor, a pessoa escreve aquele negócio bonito, mas quando você olha, você fala, gente, mas a empresa não faz nada disso ali que ela está falando. Entregar, por exemplo, empresa de cosméticos, entregar o melhor produto para o meu cliente. Só que na hora que você olha para a indústria, ela entrega preço, não é a melhor qualidade. Ela entrega preço. Cara, então assume, eu estou aqui para entregar produtos bons, mas a preço acessível para o meu público. Não é qualidade. Qualidade que eu digo assim, aquela qualidade de... Quem entrega qualidade em produto, você tem que ter uma área de desenvolvimento, por exemplo. Se você não tem, como é que você está falando que sua missão é entregar qualidade, é entregar tecnologia no produto se você não tem uma área de tecnologia? E outra, só posso falar uma coisa? Pode. Esse negócio de qualidade é contraponto com preço, e muitas das vezes. Sim, muitas então, das se o vezes. seu propósito é qualidade, você já se posiciona no mercado não sendo mais barato. Isso é antagônico, né? Exato, porque você tem que ter equipes de treinamento e desenvolvimento, você tem que ter equipes de tecnologia, você tem que ter equipes de pesquisa, e são equipes caras, porque a pessoa fica pesquisando ali, mas não sai produto todo dia, não. Às vezes o cara demora 6 meses para lançar um produto novo no mercado. Então, é um investimento. Então, se você entrega qualidade, tudo bem. Se sua missão é qualidade, as pessoas e os seus setores têm que ligar a qualidade. Agora, se você vai em preço, se você quer entregar preço, você vai ter que bater em fornecedor, você vai ter que ter fornecedores mais baratos, você vai ter que buscar novos fornecedores, você vai ter que ter uma equipe de compras muito pesada. E o comprador, para quem quer qualidade, não é o mesmo comprador para quem quer preço. Não é a mesma coisa. Então, é isso que fala, é isso cultura. Tem uma marca que acabou de entrar aqui com a gente agora, quero mandar um abraço para ela, para a Lígia Matos Bordados. Ela tá há muito tempo no mercado entregando qualidade, mas quando eu falo qualidade da Lígia Matos, eu estou falando de uma qualidade supra. Bordados, né? Só porque eu vi aqui, eu imagino que a qualidade é... E eu ainda vou chamar ela para fazer uma live como essa, se ela tiver tempo, porque é o exemplo do que a gente está falando. Se ela entrasse no mercado para competir com preço, não daria certo. Mas ela trabalho se posiciona manual, trabalho, com qualidade. não tem como. Exato. E aí não tem nada de errado a empresa, o empresário, posicionar de um lado ou do outro. Ele só precisa entender e alinhar a cultura, não é isso, Paulo? É isso que você tem tá espaço falando, para todo mundo, né, no mercado. Tem o dia que eu vou comprar qualidade e tem dia que eu quero comprar por preço. Você pode falar com a mesma pessoa, né? Mas ele vai ter os momentos que ele vai consumir, o que vai consumir. Isso não tem nada a ver. O mais importante é você assumir o que você quer para o mercado, porque aí é uma coisa, se está acontecendo uma virada de jogo, e principalmente com essas novas gerações que estão vindo, elas querem se identificar com o que a marca fala que vende. E se a marca fala que vende uma coisa e elas começam a perceber que não é, essas pessoas param de comprar. E elas fazem um montinho contra a sua empresa. Então, essa turma nova que está começando a ser tomadores de decisões, que estão começando a ser pessoas que estão gastando, que é a turma Millennials, e vai começar a vir a turma Alfa agora, é uma turma que eles querem simplesmente o seguinte: você fala que você vende qualidade? Beleza, eu quero saber se você vende. Agora, se você fala que você vende qualidade e não vende qualidade, você vai ter um problema comigo. E se você vende preço, beleza, eu sei que você vende preço, e eu vou comprar na hora que eu procurar por preço. Então, e eu estou assumindo o risco, né? Estou assumindo o risco. Então, esses novos tomadores de decisões que estão vindo para o mercado agora, e estão vindo com tudo, que são os milênios, e já vem os alfas aí, eles vão exigir cultura. Eles vão exigir bandeira. Sabe? São meninos que estão vindo com propósito, com motivos do porquê que as coisas são do jeito que são. Então, eles vão exigir das empresas bandeiras. E eles vão consumir ou querer trabalhar em empresas que condizem com bandeiras que elas realmente vendem. Que são Isso coerentes. É cultura. São coerentes, exatamente. Muito legal esse exemplo. Muito legal esse exemplo. Ô, Paula, a gente está caminhando para o finalzinho aqui da live. E ela vai ficar gravada no IGTV. Eu vou te mandar o link também para compartilhar depois.
Eu vou te pedir licença que eu vou fechando e enquanto eu fechar a Claro. live eu quero que você deixe seus contatos aqui para o pessoal, por Tá, favor, vou tá? deixar aqui. Mas eu Tá, queria te agradecer vou imensamente deixar seu aqui. tempo, sua Eu que agradeço. disponibilidade incrível, né? Eu te chamei, você falou, vamos embora Ah, e é Gia, aqui não assim que tem é tempo bom. ruim, não, né? O bom tá vendo? O Legal, bom do online é isso. A gente está tendo mais agilidade para participar das coisas. Foi verdade. ótimo. Eu que agradeço pelo convite. Espero que eu tenha falado de alguma coisa que possa ajudar o pessoal. E aí, muitas das coisas que eu falei aqui vai estar lá no nosso blog. Eu vou deixar aqui. Então, as ferramentas para gestão online, como gerenciar essa turma, tem no nosso blog lá. Aí as informações estão mais fáceis. Isso que eu quero que você coloque não só o Vou link colocar. do texto todo do blog, coloca só Tá, o site também, coloca o vou colocar o arroba, que o site. pessoal tira um print da tela para depois acessar, né? Combinado, combinado. Vou colocar isso aqui agora. Paola, brigadão, bom final de Eu que semana. agradeço. Para você Foi ótimo também. falar com você, tá? Obrigada. Pessoal, esse tema, como eu disse, eu queria trazer para vocês já há algum tempo e numa sexta-feira talvez é o ideal, porque agora muitas pessoas vão descansar, mas a gente que é empreendedor, a gente continua pensando no nosso negócio e é a hora de repensar a nossa cultura, repensar o nosso time, repensar os próximos passos que a gente vai dar quanto empreendedor para que a gente consiga montar as nossas estruturas de equipes online e de alta performance. E quando a gente fala alta performance, todo mundo que está trabalhando quer buscar o êxito, quer buscar o sucesso, né? E o sucesso é relativo para cada um, né? Eu costumo, quando uma pessoa vai contratar uma plataforma de e-commerce, eu geralmente escuto a história do empreendedor e eu costumo até tentar entender. Você quer ficar rico vendendo online? Você quer garantir a sua sobrevivência e ganhar um pouco de dinheiro? Ou você está fazendo esse projeto por um gosto pessoal, apenas por um hobby? E quando a pessoa me responde honestamente isso que eu pergunto, fica muito mais fácil, inclusive, de direcionar as pessoas. Então a gente também tem que entender, dentro do nosso contexto, o que é alta performance para mim, né? A Paola falou um pouco sobre isso também, né? Qual que é o propósito? E esse tema, então, não quer dizer somente muito dinheiro, porque eu que estou aqui falando de e-commerce, fica muito evidente a questão da venda, fica muito evidente a questão da lucratividade, ainda mais nesse novo mundo, podemos assim dizer. Mas por trás de tudo isso somos pessoas que temos nossos valores e a gente valoriza também a satisfação, a qualidade, as boas relações, né? Acredito que todo mundo que está com a gente aqui até agora nessa live é porque entende um pouco disso também. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana.